Aleluia. Cadê as nossas crianças? Amadas, queridas, venham aqui à frente. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você está feliz, igreja? Amém. Então aplauda Jesus. Amém? Só Ele, honra e glória. Glória a Deus. Vamos orar, né, por esses queridos, nossos pequeninos. Estenda suas mãos para cá, amém? Pai, nós te damos graças por cada criança aqui. Obrigada, Senhor. A tua palavra fala para nós deixarmos vir ao Senhor os pequeninos, porque deles é o reino. E que eles venham, Senhor, receber lá na salinha, ó Pai, a tua semente no coração, a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos que muito logo e muito cedo frutos virão da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém? Pode ir lá com a tia Mel. Aleluia. E o tio Luiz. Estenda suas mãos para mim agora, amém, igreja? Me abençoe, ore por mim, amém? Senhor, eu estou aqui, Senhor, como instrumento do Senhor. Te peço, ó Pai, que da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor quer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fluir através da minha vida, tocar corações através da Sua santa palavra e maravilhosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. E eu vou falar um pouco sobre coração. E a pastora Jana falou algo aqui, orando, né, sobre provisão. Eu queria ter gravado a frase, pastora, mas eu esqueci. Mas foi algo assim, né, que a gente, na verdade, que Deus coloque mais do céu no nosso coração, né? Eu esqueci a primeira parte, mas é algo nesse sentido, e eu vou falar também um pouco nesse ponto aqui. 1 Crônicas 17, queridos, aqui fala, né, sobre o rei Davi, um homem que a palavra diz, homem segundo o coração de Deus, amém? E ele é um alvo para nós, um modelo para nós, para que nós venhamos seguir, amém? Eu me lembro que uma das vezes que eu fiquei mais feliz, e a gente tem que buscar isso o tempo todo. Uma vez eu estava orando e falei, Senhor, acho que está dando tudo errado. Só fala comigo se o Senhor se agrada do meu coração. Eu lá no meu secreto, orando com Deus. E eu lembro que eu cheguei, ainda não havia hortênsias, a gente estava lá no Xisana, e vi um pastor de fora, e ele chegou em mim e falou, olha, Deus manda te falar que Ele se agrada do teu coração. Eu falei, meu Deus, como pode? Como pode isso, Senhor? Falei lá na minha casa. Mas isso é um lugar que nós precisamos buscar em todo tempo. Amém, igreja? E junto com tudo isso, vou trazer algumas fundamentações. E vamos para a palavra agora, 1 Crônicas 17. Diz assim: E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio, feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você quem edificará um templo para minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo.
mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E todos os lugares em que andei, com todo o Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o reino dele. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa, e no meu reino, e para sempre. E o trono dele será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Amém, queridos? Aqui nós acompanhamos a história do desejo do rei Davi. O rei Davi estava lá tranquilo no palácio dele, luxuoso, e de repente ele olha e fala: como eu posso morar num palácio de cedro, uma madeira cara, mas o meu Deus morar, a Bíblia fala arca, né? E a arca era a presença de Deus. Fala aí, a presença de Deus estar em tendas. Mas é interessante que a palavra de Deus fala, né? Fala: olha, Davi, mas não vai ser você. No início aqui, o profeta Natã, quando ele ouve isso que Davi fala, ele fala: ei, Davi, faz o que está no seu coração, porque Deus está com você. Eu quero me atentar até essa parte por enquanto. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus também fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Natã ali, conhecendo Davi, ele fala: ei, faz segundo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Querido, será que a gente hoje pode ter essa ousadia de talvez ter um profeta do nosso lado e aí olhar para você e falar: ei, faz isso aí, porque você tem um coração segundo o coração de Deus? E aí a minha pergunta para você é: o que tem no seu coração? Aonde está o seu coração? Porque o que nós vemos, nós cremos no que Deus vai fazer, querido. Eu canto essa música aqui, eu fui lá e falei: pastor Paulo, canta aquela música. Maravilhas ele faz. Eu verei o avivamento. Eu vou ver as nações cheias da glória, essas nações aqui. Nós vamos ver. Querido, mas vai acontecer a partir do momento que nós realmente olharmos e falar: Jesus, o Senhor é tudo no meu coração. A completude do meu coração é do Senhor. E a palavra de Deus fala também o que? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E o que nós temos dado ao nosso Senhor, igreja? Com toda a nossa alma. Seu coração está cheio do Senhor. Como que está o seu coração hoje? Com toda a sua força, você tem gastado a sua força para amar o Senhor?
para buscar o Senhor. Porque a palavra de Deus também diz que desde os tempos antigos, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Querido, se a gente não se esforçar, nós não vamos ver o rei voltando. Se nós não buscarmos essa força também, enchendo o nosso coração do Senhor e doutrinando a nossa mente, a gente vai seguir o fluxo dessa geração que está perdida. Geração na qual o Senhor me escolheu e escolheu você para ser o sal e a luz dela. Fala para esse irmão do seu lado, ei querido, ele te escolheu para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, e não para você ser levado com a onda. E aí a gente volta aqui para Davi, porque Davi, querido, ele tinha um coração voltado ao Senhor. E a palavra de Deus lá em Mateus 6,33 fala para a gente fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas, ou todas as outras coisas, vão ser acrescentadas. E é tudo que nós oramos aqui, estamos clamando. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos, e eu falo por mim, queridos, por isso que eu sempre uso nós. Porque a tentação que o inimigo te tenta, ele te tenta a mim também. A ansiedade, ela bate na tua porta, ela bate na minha também. Quando a dificuldade chega, ela chega para mim também. E às vezes a ansiedade, a gente está vivendo em um tempo totalmente emocional. E eu estava conversando, eu nem sei com quem esses dias, eu falei, eu não sei o que nós vamos fazer. Não sei nem se tem psicólogo suficiente na terra. Foi com você, Thaís? Foi com a Thaís? Eu falei, eu não sei se tem psicólogo para dar conta disso tudo. De tão emocional. Mas uma emoção carnal. Queridos, coloque Jesus na sua emoção. Encha a sua emoção de Cristo. Encha a sua emoção do mesmo amor de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar, meu Deus, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso. Não, eu não tenho tempo para isso, deixa. Jesus, eu amo, é compaixão. Jesus, eu te amo acima de tudo. Eu tenho compaixão por aqueles que me afetaram. Tem misericórdia deles, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Como é que é, Jesus? É a outra face, eu vou dar. Mas me xingaram, me humilharam, me rechaçaram. Você não sabe o que eu passei. Ah, querido, Jesus sabe. E Ele não abandona. Mas nós precisamos deixar o nosso coração parecido com o dele. Só assim nós vamos ver as nações cheias da glória. E vamos trazer aqui para a nossa realidade. Só assim nós vamos ver Poços de Caldas cheia da glória. As pessoas realmente convertidas. Você quer saber se você é realmente convertido? Olha para dentro de si. Tem mais Jesus aí? Ou tem mais de você mesmo? E algo aqui que me chama muito a atenção é porque Davi, ele estava lá no reino dele, tranquilo, rico, muito rico. E ao invés dele ficar buscando só para si, ao invés dele correr mais atrás, eu vou conquistar, eu vou isso, porque eu sou bom, porque ele era bom. A palavra de Deus fala dos valentes de Davi. Eu não sei ao certo o número aqui, nem o tempo, mas teve um lá, que a espada ficou cravada na mão dele. De tanto que ele lutou. Mas Davi não, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele olhou e falou, como posso eu estar aqui num palácio
mas o reino tá, ó, desleixado. E sabe por que nós estamos tão ansiosos hoje, queridos? Porque a gente olha muito para nós. Senhor, eu preciso. Senhor, é para mim. Senhor, e eu? Eu falei esses dias aqui. Talvez você não tenha para dar, mas para dividir, querido, todo mundo tem. A gente tem para dividir. Porque se você tem para você, você tem para dividir. Talvez eu falo, Senhor, eu quero muito abençoar. Se eu tivesse, eu daria. Um exemplo aqui, né? Não sei. Se eu tivesse condições, eu daria um carro para a igreja, para poder servir todo mundo. Mas eu não tenho. Mas o meu carro é para servir. E essa semana nosso carro estragou. Eu falei, e agora? E agora, Deus? Mas, Senhor, é para te servir. E o nosso carro chegou ontem, o que foi? Servir. Queridos, nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar o nosso coração. Jesus, ele veio nessa terra e o Espírito estava nele. Essa é a base para um avivamento. Deixar o Senhor tomar conta de nós. E aqui, Davi, ele quer fazer algo grande para o Senhor. Afinal de contas, ele tinha condições. Ele tinha condições, queridos, de fazer o melhor. Mas sabe o que veio em primeiro lugar aqui? O profeta Natan, depois ele ouve a voz de Deus. E Deus fala, Natan, não vai ser ele que vai construir. Porque ele tem sangue nas mãos. Davi foi um guerreiro. Vai ter que ser uma outra pessoa, vai ser o filho dele. E é interessante que ao mesmo tempo, Davi ele ouve isso. E ele não se indigna, queridos. Porque a pessoa que ela está cheia de si mesma, ela fala, mas como é que é? Está pensando o quê? É interessante que Deus fala assim ainda, né? Eu nunca pedi nada para ninguém. Eu não pedi para ninguém construir templo para mim. Não pedi para os juízes, eu não pedi nada. Talvez, né? Não sei o que passasse ali na mente de Davi. Mas Davi recebeu um não. Será que você está preparado para receber um não de Deus? Um coração cheio de Jesus, ele está preparado para receber um não, queridos. A nossa maior dificuldade hoje é receber não, sabia? Dói. Eu falo por mim, eu sempre fui muito mimadinha, assim, sabe? Não mais. Mas receber não para mim era muito doloroso. Então eu sempre me esforcei para fazer tudo com perfeição, para que eu não fosse reprovada. Então eu era a exímia filha. Tudo eu fazia assim com perfeição para que eu não fosse reprovada, porque eu ouvi um não, principalmente do meu pai, para mim era algo igual uma facada no meu peito. Mas, queridos, a gente só vai ter um coração segundo do Senhor se a gente aprender a receber não, sabia? Só assim o nosso coração vai se quebrantar. Porque alguém que não gosta de receber não, quer ser perfeito, sabe o que é? É um orgulhoso. É um orgulhoso e nós temos que afastar o orgulho de nós. Davi aqui, ele recebeu muito bem um não. Ele recebeu. Pergunta para esse irmão aí do seu lado. Como é que você recebe o não, querido? Vamos receber com o coração mais aberto. Amém? Eu me lembro que na faculdade de psicologia, na matéria de desenvolvimento humano, estudando as crianças, a minha professora falou: a melhor coisa que uma criança pode receber é um não. Não é a palavra que forma criança em adulto saudável. Eu falei, mas gente, tá meio atrapalhado esse mundo aí, né? Porque tem um tal de educação positiva, que você não pode falar não para as crianças.
Mas, querido, se a gente não frustrar a criança agora, ela não vai conseguir ela não vai aceitar a frustração lá fora. E aí vai dar muito problema, como nós já temos visto. Você imagina alguém que entra no trabalho e não pode ser corrigido. Alguém que tem um caráter muitas vezes distorcido e não pode ser corrigido. O que vai dar, irmãos? É por isso que nós precisamos retornar e ter um coração moldável à medida de Cristo, do Senhor. É do Senhor. E aqui, queridos, eu anotei que a oferta, ela nunca foi sobre valor. Foi sempre sobre coração. Você já imaginou o tamanho dessa oferta de Davi? Ainda que não fosse ele que construiria esse templo, ele mandou preparar tudo. Ainda assim ele deu. Ainda assim ele ofertou. Ainda assim ele entregou. Tudo do melhor. Mas isso por quê? Isso porque ele tinha um coração. Eu acho muito interessante, porque a palavra de Deus também diz, lá no início em Gênesis, que Deus, ele não rejeitou só a oferta de Caim. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê, igreja? Porque o coração dele estava caído. Era um coração ruim. Não era um coração que tinha, meu Deus, a ponto de matar um irmão por conta de ciúmes. A ponto de inveja. Tá muito engraçado lá em casa, que agora eles estão com ciúmes de mim, sabe? Tá muito engraçado. Então, Samuel vem pro meu colo, o Pedro já vem, mamã. E aí eu tenho que dar conta de 2. Não? Pegue 2 e pronto, se vira. E a gente vai ensinando, peraí, tem mãe para todo mundo. E tá tudo bem, queridos. Mas agora você imagina um coração tão ruim a ponto de matar o irmão. Por quê? Culpando o irmão por aquilo que fez errado. Aqui que está o problema. A rejeição, o problema da ofensa, querido, não é aquilo que o outro fez, é aquilo que você fez com o que o outro fez com você. O bispo falou aqui na quinta-feira. Exatamente essa frase. E o problema está no coração de quem, então? Nosso coração, queridos. O problema está dentro do nosso coração. Então, Caim, ele tem o coração rejeitado. É por isso que ele é rejeitado. E nós não podemos ser rejeitados. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é muito grande. Queridos, tem promessa para a sua vida. Você crê nisso? E você precisa, então, buscar mais o Senhor. Colocar o coração de Cristo dentro aqui, ó. Porque o nosso coração de carne, ele é extremamente corrupto e enganoso. E a palavra de Deus ainda diz, quem o conhecerá? Cuidado, querido. Ao ouvir o seu coração, ouça a palavra. Amém? Não ouça o seu coração, ouça a palavra. Enche o seu coração de palavra. Enche a sua vida de Bíblia. Enche a sua vida de Jesus. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Acrescentadas. Né? E aí eu quero entrar também um pouquinho. Eu quero que você abra lá em Mateus 6,19. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Repete comigo: aonde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. E é aqui que está o ponto, igreja.
Por que nós ficamos ansiosos? Porque por um momento nós deixamos o nosso tesouro ser o dinheiro, as situações dessa terra, meu Deus, aquilo que eu consigo na minha próprio braço, ao invés de ser Jesus, ao invés de ser Cristo, o Cristo que entregou a sua vida. Mateus 6, antes um pouquinho, acho que é 30, por ali, 25. Mateus 6, 25, fala, olhe para as aves. Elas não semeiam. Ainda assim, Ele está cuidando. E vocês não valem mais que as aves? Querido, se Jesus ele morreu numa cruz, se Jesus ele cuida das aves, Ele não morreu numa cruz para deixar você padecer. Ele não morreu numa cruz por você, para que, sabe, ai pronto, morri, tchau, agora cada um por si, já fiz a minha parte. Não, Ele não é isso. Ele é um Pai. Ele é presente. Ele é o nosso sustento. É isso, querido. Então, o nosso papel é falar, mas aonde está o meu tesouro? Porque às vezes o Senhor fala, vou ter que deixar passar um pouquinho pela dificuldade para entender aonde que tem que pôr o coração. Eu vou ter que deixar, porque o pai que ama o filho, ele corrige, amém, igreja? E a palavra de Deus fala isso também. É tudo palavra. E às vezes a gente fala, Senhor, mas por quê? Não é por quê, querido, pergunta para quê. Senhor, o que eu preciso aprender então nessa luta? O que eu preciso aprender nessa prova? Ah, Senhor, eu não estou te obedecendo. Ah, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou recebendo tantos nãos na minha vida. Eu não tenho sido fiel ao Senhor. Eu não tenho colocado o meu coração como o coração do Senhor. Querido, nós precisamos analisar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Vamos olhar para dentro de nós. O problema não está à sua volta. Amém? Fala para esse irmão que está do seu lado. O problema não está à sua volta. O problema está dentro de você. Viu, Diogo? O problema não está à sua volta. O problema está dentro de você. Vamos falar isso uns para os outros. Essa é a realidade nossa. Amém, queridos? Vocês vão sair daqui me amando ainda. Amém? Como diz as meninas, a pastora, ela fala uma coisa e dá uma risadinha. Ai, glória a Deus. Por que, queridos, isso? Porque Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa do seu coração. Por que nós somos provados nesse lugar e o Senhor foi me levando nesse lugar, sabe? Por que Deus pede então para a gente ofertar? Por que tem um mandamento para nós dizimarmos lá? Por quê, querido? Sabe por quê? Porque se o nosso coração não for circuncidado, é um risco muito sério da gente ser desaprovado. Reprovado. E o primeiro nível da circuncisão do nosso coração, sabe qual que é? Obediência dos dízimos e ofertas. É o primeiro nível. Por isso que a palavra de Deus, ela vai falar ainda aqui um pouquinho embaixo. Ó, primeiro ele fala, né? Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E aí no 24 ele vai falar, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um, ou vai amar o outro. Olha o coração aqui. Ou ele vai odiar um e amar o outro, ou ele vai servir a um, vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Queridos, Deus pede então para a gente ofertar, para a gente dizimar, sabe para quê? Para o nosso próprio bem. Porque esse é o lugar aonde tem um altar, aonde Mamon entra. E eu não quero, nós estamos aqui, amém, para ensinar a igreja. E eu não quero ninguém reprovado aqui nessa área, amém, igreja? Nós seremos todos aprovados, com o coração reto diante do Senhor, assim como Davi. Em nome de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para o seu coração hoje. Aonde ele está? Por onde anda o seu amor?
Será que você fala com a sua boca, mas na hora de expressar e circuncidar o seu coração, as suas atitudes revelam outra coisa? Na hora que o Senhor fala, olha, vai lá e oferta na vida do irmão, você fala, meu Deus, como assim? Acho que eu estou doida. Não, querido, não está doida não, é o Espírito Santo. É Ele que está fazendo. Nós precisamos entender que nós vivemos aqui na terra, totalmente natural, mas existe um reino espiritual, a qual o Senhor quer nos levar para Ele. O Senhor está o tempo inteiro nos chamando para esse reino. Ei, querido, eu vou prover, eu vou fazer, confia em mim. Mas agora nós também precisamos fazer aqui. Não é só de boca, filhinhos, não ameis só de palavras. Olha o que a Bíblia nos ensina. Porque a fé sem obras, ela é... Então, se nós só falamos e não fazemos nada, se nós só falamos e não somos fiéis, se nós falamos e não cumprimos aquilo que nós falamos, adianta de alguma coisa, igreja? Não adianta nada. E o Senhor falava do povo de Israel sobre isso. Mas é uma realidade nossa. Nós não podemos mais ficar nesse lugar, amém? A nossa atitude tem que revelar Cristo. A nossa atitude tem que revelar fidelidade. A nossa atitude, o nosso coração tem que revelar, toma aqui, Senhor, é teu. Eu te entrego. Buscar o Senhor o reino, Mateus 6,33, e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Pastor Paulo leu, por que a gente está andando ansioso? Porque a gente está buscando um monte de coisa nessa terra, querido. Um monte de coisa. Estava lá Marta e Maria. A Marta, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Limpa aqui. Ai, deixa eu fazer a comida para ele. E deixa eu isso. Ai, será que tem tudo que ele precisa? E aí? E Maria lá. Oh. E Marta, Jesus, não é possível. Você não está enxergando? Ansiosa. E Jesus falou, ei, ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar dela, querido, vamos escolher a melhor parte. Vamos escolher alinhar o nosso coração com Cristo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu acho que o mais lindo ainda de tudo é que Davi, ele continuou fiel. Ele continuou fiel ao Senhor, ainda que ele recebeu um não. Sabe, ele tinha ótimas intenções, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele ainda recebe um não, ele não ficou, por que não eu? Sabe o que aconteceu, queridos? E a palavra de Deus também nos ensina para nós sermos fiéis no pouco e sobre o muito te colocarei. É interessante que a palavra de Deus fala que Deus ele escolheu Davi. E talvez ali ele falasse, eu já sou o rei de Israel. Será que tem algo maior do que isso? Será que tem algo? Será que é possível eu ser ainda algo maior do que o rei de Israel? E aí o profeta vem, queridos, pela fidelidade, pelo coração de Davi, e ainda entrega uma palavra para ele. E fala, eu vou estabelecer o teu reino eternamente. Queridos, esse é é a recompensa da fidelidade. Ainda que ele não faça nada, ele já fez tudo, entregou o filho dele, mas ele ainda faz. E muitas vezes a gente está ainda assim, ai, meu Deus, a minha continha de água. E o DME? O presbítero Ivan não veio hoje. O presbítero Ivan vai cortar minha água. Misericórdia, queridos, não vai não. O Senhor vai prover. A gente estava lá no parque ontem, e aí, no bosque, quer dizer, né? E aí, acho que foi o Luiz, eu não sei o que ele estava falando. Ele falou, eu queria tanto, acho que era alguma coisa de pai e tal. Ele falou, quem me dera se minha mãe me desse um presente desse. Minha mãe nunca me deu nenhum presente. Eu olhei para ele e falei assim, pede para o teu pai. O teu pai de verdade, que é o Senhor. Quando eu peço para ele, ele me ouve. Às vezes ele fala não. Mas às vezes ele me presenteia, me dá melhor ainda, igreja. Esse é o nosso Deus, sabe? Não fique negociando entre o teu coração carnal. Coloque Jesus no seu coração.
Porque Ele é fiel. Ele não muda. Sabe, nós precisamos entender. Sabe, toda vez que chega um recurso, a gente tem a oportunidade de olhar para Ele e dizer: eu tenho Deus e eu governo você. Eu te governo, dinheiro. Não é você que governa a minha vida. Toma aqui, Senhor. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque vocês acham que o inimigo não me tenta também? Me tenta. Tem tanta coisa para pagar. Meu carro, ó, até agora o carro. Mas é para servir o reino. O próprio Deus, que é meu Pai, também vai mandar o recurso para pagar a igreja. Se eu contar quantas coisas Ele já fez, eu não... Maravilhas Ele faz, o que Deus me fez provar. É bom demais pra... Eu não duvido. Vou contar para vocês que a gente ganhou. Eu falei: Deus, o que é isso? Uma vez nós recebemos uma palavra, a gente namorava. E o Senhor falou, através de um profeta, falou assim: Deus vai dar para vocês uma casa. Essa casa vai estar sempre cheia de gente. Amém. E aí, a gente se casou depois de 6 anos de casado, queridos. A gente vindo para a igreja, a gente andava de moto e morava lá na terra de Santo Antônio, lá longe, né? Na saída de Poços. E caímos de moto, eu quebrei meu pé, aquela doideira, tivemos que ficar 1 mês na casa da minha mãe. E nessa turbulência toda, o Senhor vem e nos presenteia com uma casa. A casa, acho que muitos aqui, não a maioria, mas muitos conhecem a nossa casa. A nossa casa, nós ganhamos. Você entende isso, igreja? A gente não paga R$1 de aluguel, de prestação, de nada. Foi Deus que nos deu. Nós recebemos de presente do Pai. Construímos, nós recebemos o recurso. Construímos a casa do jeito que nós planejamos. Porque Ele falou e Ele cumpre. Nosso Deus, Ele não depende do meu dinheiro, do seu, mas o meu coração depende da minha entrega. Eu falo todos os dias, eu preciso ofertar. Eu preciso ofertar na vida do meu irmão. Eu preciso ofertar na igreja. Eu preciso ofertar, sabe por quê, querido? Porque o meu coração tem que ser circuncidado. Deus deixou isso, querido. Não é porque Ele é o dono do ouro e da prata. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos ser ensinados. É um coração devoto ao Senhor, que ama a Deus de todo o coração. Davi, ele fez sem pedir. Ninguém pediu nada para ele. Ele simplesmente fez. E esse é o nível que eu quero, queridos. Quero dar até quando Deus não pede. Senhor, eu não tenho, eu quero repartir aqui. Eu vou repartir. Sabe? Até quando Deus não pedir nada, faz. Faz. Esse é um coração como o de Davi. Sem vontade própria, quebrantado, rendido, verdadeiro, amando o Senhor acima de todas as coisas, igreja. É nesse lugar que nós precisamos entrar. É nesse lugar que nós precisamos nos estabelecer. E a palavra de Deus fala que é para a gente amar com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E eu quero entrar um pouquinho aqui também sobre essa parte do entendimento. Por quê? Porque, querido, se a gente... É tudo junto, né? É tudo junto ali. Se a gente não der uma ordem na nossa mente, o nosso coração, ele não vai obedecer. A palavra de Deus também diz. E... Como é que chama mesmo? A teoria comportamental também, da psicologia também diz. Que assim como você pensa, assim como você imagina, assim você é. Isso a palavra de Deus já dizia há muito tempo atrás. E aí veio um teórico da psicologia e falou, e agora a teoria comportamental é totalmente, é imensa. Muitos psicólogos seguem essa área. Sabe por quê? Porque entenderam exatamente aquilo que a Bíblia já nos ensinava, querido. Agora, quem que está dominando a sua mente?
A nossa mente, ela precisa ser doutrinada, dominada pelo Senhor, pelo Espírito, pela palavra. É nesse lugar que nós precisamos entrar. Quantas vezes Davi teve que dar uma palavra de comando para sua mente e seu coração? E não é fácil, querido. Muitas vezes eu dou também. Mente, silencia agora. Eu ouço aquilo que Deus falou para mim. Eu não ouço as vozes da minha mente. Porque a mente... Vocês estão aprendendo. A mente... Mente. Quantas vezes, queridos, Davi era um guerreiro. Como é que estava ali? E vezes e após vezes, ele eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá um socorro? Aí ele volta. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Eu não vou temer. Eu não vou desfalecer. Abre Salmos 121, por favor. Queridos, dê uma ordem para a sua mente. Ei, eu vou ficar firme. Ai, pastor, eu estou numa guerra na mente. Querida, é assim mesmo. O inimigo quer te tirar da palavra. O inimigo quer te tirar da presença. Mas nós precisamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor. Ei, mente, silencia. Eu ouço aquilo que Deus falou para mim. Eu ouço aquilo que a palavra diz para mim. Obedeça. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Próximo. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Queridos, ele estava falando para a mente dele. Eu tenho uma palavra e eu vou vencer. Não dormitará aquele que guarda você. O meu Deus não dorme. É certo que ele não dormita. Nem dorme o guarda de Israel. Eles estavam cercados. E sabe o que Davi falava? O meu Senhor não dorme. O guarda de Israel está lá. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora para sempre. Querida, essa guerra não é só sua. Essa guerra é de todo filho de Deus que luta para andar contra esse mundo. E nós vamos vencer. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Nós vamos vencer. Diga para sua mente: não. Eu tenho a palavra que me guarda. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou obedecer aquilo que Ele mandou eu obedecer. A gente não consegue nem imaginar as lutas que Davi passou. Querido, nem de guerra a gente participa. O Brasil não tem guerra. Imagina a guerra, sabe? Os níveis de guerra eram absurdos. A gente não tem como a gente imaginar. Mas nós precisamos começar a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Deixa o Senhor entrar no seu entendimento. Deixa o Senhor tomar a sua vida por completo. Você vai começar a fazer coisas que você nunca imaginou. Você vai ver que você tem mais tempo do que você acha que você tem. Você vai ver que você tem mais força do que você achava que você tinha. Ai, Deus, eu não aguento. Começa a amar o Senhor de todo o teu coração. Começa, sabe? De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vai ver, você vai começar a fazer coisas. Você falava: meu Deus, eu não acredito. Sabe, queridos, deixe o Senhor circuncidar o seu coração. Deixe o Senhor quebrantar você. E eu quero aqui que você se coloque de pé nesse lugar, no seu lugar. Eu falei de muitas coisas, mas todas convergem para uma só. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todo o seu entendimento. Eu quero que você feche seus olhos e fale com Ele. Fala: Senhor, olha e analisa como está o seu coração.
como tem andado a sua vida. Se tem lugares ainda que o seu coração não está alinhado com o coração de Cristo, eu quero que você convide Ele para entrar agora. Fala: Senhor, eu não quero mais pela metade. Eu não quero nada pela metade. Para que eu não seja reprovado lá na frente. Para que eu não seja reprovado por não te amar de verdade. Para que eu não seja reprovado por amar só de palavras, amar apenas de boca. Queridos, isso não serve nada. Não serve de nada. A palavra de Deus também fala que as obras, elas serão queimadas. E aí? Como está o seu coração? Como está? Acreditar e confiar no que você me diz. Declare: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Coloque suas mãos sobre o seu coração e declare isso. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei
você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar, se lance no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as suas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Fala isso pra sua mente hoje. Fala isso, vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele vai estar sempre me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Mais uma vez, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Senhor, alinha o nosso coração ao teu nessa noite. Ah, Senhor, comece algo novo nas nossas vidas. Aquele nível que nós amanhecemos hoje, nós não queremos para amanhã. Senhor, alinhe o coração da tua igreja ao teu. Senhor, faça-nos mais parecido contigo. É nesse lugar que nós queremos entrar. É nesse lugar que nós queremos habitar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos encontrar vigilantes. Que o Senhor possa nos encontrar obedientes. Que o Senhor possa nos encontrar te amando mais, mais e mais. Que a nossa mente, que o nosso coração e que a nossa força sejam para te amar, Jesus. Sejam para o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu te peço, comece em mim. Comece em mim, Pai. Até que nós cheguemos à plena estatura de Cristo. Se é que é possível. Mas nós queremos nos parecer contigo, amado Jesus. Em tudo. Nas obras, nos pensamentos e nos sentimentos.
nos faça parecidos contigo, nas obras, nos pensamentos e nos sentimentos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Com esse entendimento, eu quero que você ainda prepare aí a sua melhor oferta e o seu dízimo e traga até o altar do Senhor. Que o Senhor nos encontre com esse coração alinhado ao dele. Amém? Os envelopes estão aí na frente, atrás, as cadeiras. Temos também o QR Code. Você pode ser um abençoador desse ministério, dessa casa, né? Tudo que esse ministério tem feito, essa porta está aberta, porque nós temos Davis que se dispõe a entregar, que tem um coração de entregar no altar e amar o Senhor com tudo o que tem, em nome de Jesus. Separe o seu melhor, amém?